Olá, seja muito bem-vindo a mais um Macro em Pauta. Eu sou Luciano Pardo, editor de macroeconomia da Exame, e esse episódio é especial. A gente conversou com o embaixador Roberto Azevedo, presidente da consultoria 9G e ex-diretor da Organização Mundial do Comércio. Azevedo falou com a gente sobre basicamente tudo o que está acontecendo pelo mundo. Falamos sobre o nascimento ou não de uma nova ordem global, falamos sobre o ataque dos Estados Unidos e a captura do presidente Nicolás Maduro pelo governo de Donald Trump no começo de janeiro, falamos sobre as consequências disso para a região, América Latina, falamos das consequências disso para o mundo, para a China, para os maiores players globais. Uma coisa ficou clara, a América Latina entrou totalmente nos holofotes da geopolítica global. Então, se você quer entender melhor qual vai ser o papel do Brasil e dessa região que nós estamos no mundo, acompanha com a gente esse episódio. Embaixador, muito obrigado por falar com o Exame. Queria, primeiramente, perguntar para o senhor qual é a sua avaliação dos eventos recentes. Tivemos recentemente o ataque dos Estados Unidos à Venezuela, com a captura do Nicolás Maduro. Isso traz uma série de consequências para a geopolítica global. Queria, primeiramente, pedir sua avaliação sobre, depois de passados aqui, desde o dia 3 de janeiro, mais de 2 semanas, queria entender como é que o senhor está vendo esse cenário. É um desdobramento bastante relevante, bastante impactante, sobretudo porque ele não era de todo imprevisível, né? Porque, evidentemente, o deslocamento do militar americano, levando a frota toda para aquela costa e tudo mais, os ataques iniciais às embarcações que transportavam drogas, alegadamente, pelo menos, tudo isso já prenunciava alguma coisa. E era muito claro também que não haveria nenhum tipo de invasão militar propriamente dita. Os Estados Unidos têm dito frequentemente que eles não querem se engajar em conflitos prolongados, em conflitos onerosos, com baixas de vidas americanas. Então, uma coisa cirúrgica era esperada, mas a gente não sabia o quê. Né? Podia ser contra os cartéis, podia ser contra instalações portuárias, como aconteceu até de maneira limitada, mas a ousadia de retirar um chefe de Estado dentro do Palácio de Miraflores e tudo mais, isso realmente surpreendeu o mundo pela ousadia e francamente, pela competência, né, da forma como foi implementada. Então, mais do que a intervenção propriamente dita, eu acho que o que nós temos que ler nesse episódio é o fato de que nós estamos efetivamente percebendo os movimentos mais concretos, mais óbvios de uma nova ordem política econômica internacional. Isso a gente já vinha percebendo com a redução da importância e da relevância do multilateralismo, o aumento de ações unilaterais, a própria guerra da Ucrânia, né, no fundo, faz parte desse contexto. Então, isso é extremamente preocupante. Extremamente preocupante porque um dos atores centrais, se não o ator central dessa nova ordem internacional, são os Estados Unidos. E quando você olha para o papel, né, o documento que foi preparado pela Casa Branca sobre a segurança nacional, né, a segurança estratégica nacional dos Estados Unidos, qual é a região que vem no primeiro patamar, a número 1, o principal objetivo e prioridade? América Latina. Né? E isso é novo. Se você olhar esses documentos anteriores, a América Latina às vezes nem era citada como região, ou era citada num contexto mais global, ou vinha em ordem prioritária mais baixa. De repente, nós passamos a ser a prioridade número 1 dos Estados Unidos, o hemisfério ocidental como um todo, e ali se encaixa também Groenlândia, enfim, várias outras coisas, falou-se de Cuba, Colômbia, enfim, nós temos que ficar muito alertas, porque esse novo cenário, essa nova lógica geopolítica para o continente e para o globo pode nos impactar de maneira bastante direta. Nesse ponto, a América Latina talvez
claro que passou a ser a prioridade, talvez, da política externa americana de defesa e de segurança, mas também é uma região muito importante para outras potências globais, como China, inclusive até Rússia e outros países, a própria União Europeia, agora fazendo o acordo Mercosul-União Europeia, parece se mover nessa tentativa. Quer dizer que essa região passou a ficar de um lugar mais silente, mais latente dentro do contexto geopolítico para um lugar que nos alçou aos holofotes, digamos, como região? Mas não tenha a mais remota dúvida. Claramente, não é uma questão apenas de segurança tradicional do ponto de vista militar. Se nós olharmos lá atrás, né, no século XIX ainda, a doutrina Monroe, né, e depois adaptada por Roosevelt mais adiante, e tal, eram doutrinas que olhavam mais a segurança militar do continente, né? Quer dizer, de você não ter bases de potências estrangeiras ou movimentação de potências estrangeiras no continente. E ali se encaixam coisas tipo, como nós vimos no passado, né, com Cuba, com a crise dos mísseis, depois, nos anos 80, Panamá, ainda tem Nicarágua, ainda está nesse contexto. Essas era a doutrina tradicional, a que vinha norteando as ações estratégicas norte-americanas para o continente. Isso mudou completamente, e é por isso que no documento de segurança estratégica norte-americana do governo Trump atual, né, coloca a América Latina em primeiro lugar. E por quê? Sobretudo pela percepção americana, você pode concordar, discordar, enfim, concordar em parte, mas a percepção americana é de que potências estrangeiras, citadamente a China, está tendo uma presença e uma influência crescente no continente latino-americano, sobretudo com investimentos produtivos, investimentos de infraestrutura, com uma presença maior na obtenção ou na articulação dos recursos críticos da América Latina, em particular alimentos, minérios e energia, né? Sem falar da parte de infraestrutura propriamente dita, portos, rodovias, tudo isso tem uma presença chinesa muito grande. Isso faz com que os Estados Unidos comecem a ver a América Latina como um continente que é da sua órbita natural, começando a se desgarrar dos Estados Unidos do ponto de vista econômico. Mesmo que você não tenha uma ameaça em termos de segurança militar, de alianças estratégicas, bélicas, por exemplo, mas no ponto de vista econômico, os Estados Unidos começam a perceber que a América Latina está passando para a órbita chinesa de uma forma mais evidente do que no passado. Ora, se você pegar os países latino-americanos, quem é o maior comprador, quem é o maior parceiro comercial da maioria dos países latino-americanos hoje? É a China, do próprio Brasil, né? A China é o maior comprador, o maior parceiro comercial do Brasil hoje, como o Brasil tem vários outros, sobretudo na área de commodities, alimentos, etc. Os Estados Unidos não estão alheios a essa realidade, começam a se preocupar com isso e estão, neste momento, penso eu, no processo de formalização ou até de planejamento do que poderia ser uma atuação americana mais incisiva para evitar essa realidade, esse desgarramento da América Latina do ponto de vista econômico. Mas ao mesmo tempo que o senhor fala isso, a primeira impressão que a gente fica é que a soberania latino-americana parece variar conforme o humor da Casa Branca. E aí, você acha que tem fundamento nessa percepção? Eu acho que não. As pessoas tendem, às vezes, a ver o aspecto quase personalístico da política externa americana, né? Porque o presidente Trump ele é muito muito atípico, né?
em termos de liderança nacional. A própria narrativa dele é uma narrativa diferente, é uma narrativa mais midiática, né? Ele toma posições, ele anuncia ações por canais de mídia social mesmo, né? De uma maneira muito rasa, né? Mas também muito clara, muito objetiva, né? E as pessoas olham para isso e tendem a pensar que a política externa americana está pautada apenas pelo voluntarismo do presidente da República. Existe voluntarismo, não tem a menor dúvida que existe voluntarismo, mas não é isso apenas que dita essa nova estratégia global dos Estados Unidos, a forma como os Estados Unidos hoje veem a geopolítica internacional. E eu acho que reduzir o papel da América Latina ou o impacto que isso possa ter na América Latina às atitudes mais voluntaristas, vamos dizer assim, mais imediatistas do presidente americano, eu acho que isso é simplificar demais o que está acontecendo. Acho que tem um pano de fundo muito mais amplo, acho que há uma movimentação geoestratégica muito clara, e não penso que o humor da Casa Branca seja o que está determinando essa reorientação. Então, perfeito, embaixador, porque eu queria perguntar sobre isso, né? Então, o presidente Trump falou muito sobre o petróleo, né? Mas a Venezuela, a gente sabe que tem caído em produção de petróleo significativamente, o preço do barril está nas mínimas, o custo para se recuperar a infraestrutura e chegar a uma produção que chegue a fazer frente às reservas que o país teria seria muito alta. Então, não parece muito razoável pensar que o petróleo seria uma justificativa. O senhor falou de pano de fundo. Como é que fica a Venezuela? Porque se fala muito sobre um madurismo sem Maduro ou um chavismo sem Maduro, porque continua na mesma toada do que havia ali. Qual é a estratégia do governo norte-americano, sua avaliação, em manter o mesmo regime, mas agora com uma nova liderança? Tem risco para o país em termos de desestabilização? Queria tentar entrar nesse pano de fundo que o senhor falou. Então, do ponto de vista estritamente político, é cedo ainda para a gente cravar como que vai se dar essa nova relação Estados Unidos-Venezuela. Vai depender muito de como as lideranças do regime Maduro, né, que continua lá, todas essas lideranças continuam lá, a própria vice-presidente, o ministro do Interior, o ministro da Defesa, são pessoas de altíssima relevância, o Padrinho, o Cabello e a própria vice-presidente. Então, como que eram lideranças muito vocais contra os Estados Unidos, né? Então, como que vai se dar essa nova relação é muito importante para o desdobramento político, vamos dizer assim, na Venezuela e na relação com os Estados Unidos. Agora, do ponto de vista mais macro, mais perene, de mais longo prazo, a questão do petróleo, a meu ver, é um dos elementos, porque não é apenas petróleo. Há também narcotráfico, não tem a menor dúvida, narcotráfico é importante, tá? Não necessariamente para os Estados Unidos, mas desbaratar a América Latina, os cartéis na América Latina e suas várias conexões intranacionais e internacionais, tudo isso faz parte desse projeto. Nós temos minerais, a Venezuela também tem reservas minerais críticos, né? Minerais críticos, exatamente. Imigração, questões de imigração, questões de energia, petróleo. Petróleo é importante. A Venezuela chegou eu acho que o mínimo de produção venezuelana foi durante a pandemia, chegou eu acho que 350 ou 400 mil barris dia. Sim. Mas vem se recuperando. Vem, de fato, eu estou juntando esses dados agora, está por aí. Está próximo de 800 mil barris dia, ou seja, dobrou 2,5 vezes desde então. Exato. E por quê? Por que está se recuperando? Por que está subindo? E há uma percepção nos Estados Unidos, eu não sei dizer até que ponto tudo isso é preciso ou é especulativo, mas há uma percepção nos Estados Unidos que parte dessa recuperação
vem se dando por ajuda da China e, eventualmente, até da Rússia, mandando diluentes, fazendo investimentos na indústria petrolífera venezuelana, e um pouco, eu acho que o objetivo norte-americano é cortar isso pela raiz. É dizer, não vamos permitir que as maiores reservas do globo, por mais desafiadoras que elas sejam pelo tipo de petróleo que elas encerram, de toda forma, nós não vamos permitir que isso possa ser, de repente, uma plataforma energética para controle chinês ou russo, ou de quem quer que seja, até iraniano. Falava-se que o Irã também recebia petróleo venezuelano para financiar suas atividades, em função, inclusive, das sanções americanas contra o Irã. Enfim, tem esse quadro mais geopolítico, estratégico, que é parte desse pano de fundo, eu não tenho a menor dúvida disso, e o próprio papel de segurança estratégica norte-americano deixa isso muito claro. Para alguns analistas, embaixador, a medida, essa ação do Trump de entrar num país, de pegar o presidente, tentar instituir um novo sistema ali, ela reflete mais um vácuo de poder e de perda de credibilidade do que de força. Qual é a sua leitura sobre esse movimento dele? Não, eu não concordo com essa análise. Eu acho que faz parte desse plano estratégico maior. Acho que os Estados Unidos estão repensando o seu engajamento. Não é uma demonstração de força, de fraqueza, muito pelo contrário. É uma demonstração de que o aparato militar e de inteligência norte-americano é sofisticado o suficiente, é poderoso o suficiente para permitir determinados tipos de ação que antes eram impensáveis, né? Hoje, com drones, com sistemas de monitoramento por satélite, até atuação de inteligência dentro dos vários países e mercados, isso permite esse tipo de intervenção cirúrgica que tem um impacto importante dentro do país e no relacionamento do país com os Estados Unidos e com o hemisfério ocidental, e isso já que esses recursos existem, já que essa capacidade existe, o objetivo dos Estados Unidos é fazer maior uso disso, né, um uso mais inteligente da perspectiva deles, né, desses recursos, dessa capacidade, em vez de entrar em conflitos militares de longo prazo, com botas no terreno, com baixas e fatalidades americanas que sempre retiram um pouco o capital político do presidente dentro dos Estados Unidos, do presidente e do partido, né, dentro dos Estados Unidos. Então, eu não vejo isso como uma demonstração de fraqueza. Eu acho que mostra isso uma disposição em usar outras táticas de menor custo político e com alta efetividade do ponto de vista de resultados de política externa. O senhor citou a China nessa equação. Como fica, então, agora o cálculo em sua avaliação de Pequim nesse momento? Em talvez perder uma pequena, pelo menos uma esfera de influência que tinha muito grande, porque a gente sabe que na América Latina a China tem bastante influência econômica, mas política há um alinhamento natural entre os Estados latino-americanos e os Estados Unidos, de uma relação muito longa. Como é que fica a China nessa equação após o ataque à Venezuela, esse novo momento do país? Acho que a China tem muita clareza de que ela não está pronta e não é do interesse chinês nenhum tipo de confrontação bélica com os Estados Unidos. E isso vale em todas as regiões, inclusive com relação a Taiwan. Perfeitamente. Qualquer coisa que possa escalar para um conflito bélico direto entre Estados Unidos e China, seja no ponto de vista regional, seja no contexto bilateral ou mais global, não é do interesse chinês, eles não têm o menor interesse nesse tipo de desdobramento. A China tem adotado uma estratégia muito inteligente, penso eu, do ponto de vista de influência geopolítica nos vários quadrantes do mundo. E um exemplo típico disso foram os investimentos pesados que eles fizeram em terras raras e minerais críticos ao longo de anos, né? Anos a fio, comprando operações de mineração, de transformação, subsidiando, viabilizando a transformação desses
minerais da forma bruta para a forma processada, que não é uma coisa óbvia, é uma coisa cara, difícil, poucos países, tanto que hoje a China tem quase que um monopólio desse material no mundo inteiro, né? Isso não foi por acaso, foi uma decisão chinesa de que essa é uma área estratégica para as economias do século XXI, todas elas, né, sobretudo as mais avançadas, e ela precisa ter uma presença e um controle nessa área, porque o espectro do desacoplamento do mundo ocidental é real. A China sabe que, em algum momento, os Estados Unidos e, eventualmente, as potências ocidentais podem chegar à conclusão de que a China é uma ameaça tamanha que eles não querem mais essa relação com a China, eles querem afastar, querem quase que voltar àquele cenário da cortina de ferro, né, lá da Guerra Fria, né, do século XX, e desta vez a China estando do outro lado da cortina. Não interessa para nada a China isso, ela está fazendo ao máximo para continuar se colocando e se apresentando como um parceiro viável, um parceiro confiável, um parceiro que não vai se meter nos assuntos internos dos países. Você é de direita, de esquerda, de centro, não tenho a menor preocupação com isso. A minha relação é estritamente econômica, transacional também, né? Então, a China tem adotado uma estratégia geopolítica muito no sentido de diversificar as suas parcerias, de ter parceiros e dependências econômicas, se possível, unilaterais, apenas daqueles países dependendo da China, e não necessariamente da China dependendo dos outros países, o que nem sempre é verdade, é o caso típico do Brasil. A China depende também do Brasil como fornecedor de minerais, como fornecedor de alimentos, mas, na medida do possível, a China procura criar essas relações de dependência, espera que isso aconteça em todos os quadrantes do planeta para dificultar uma eventual movimentação das potências ocidentais no sentido de isolar a China, de colocar uma cortina entre o mundo ocidental e a China. E esse é um movimento muito claro, eu acho, muito bem feito, diga-se de passagem. A China investe em obras de infraestrutura, de logística, é o grande comprador de commodities do mundo em desenvolvimento, e isso tudo eu acho que é percebido pelos Estados Unidos como uma ameaça econômica, estratégica e como um competidor. Aliás, isso é uma coisa interessante. Se você ler os documentos mais recentes de estratégia norte-americanos, a China vai migrando da condição de ameaça para uma condição de competidor. E isso eu acho que merece. Eu mesmo estou agora dando uma estudada maior, tentando entender melhor o que isso significa, você passar de ameaça a competidor. Por exemplo, a Rússia era uma ameaça, né? A União Soviética era uma ameaça durante a Guerra Fria, mas nunca foi uma competidora, né? Agora, com a China, a coisa é um pouco diferente. Eu acho que merece uma reflexão um pouco mais aprofundada. Essa nomenclatura sugere uma atitude menos belicosa, no final das contas? Talvez do ponto de vista militar, mas seguramente uma estratégia de presença internacional mais bem fundamentada, mais sólida do ponto de vista econômico. Isso eu acho que, sem dúvida, é o centro do movimento. Quando o senhor fala isso, me vem à mente o acordo EFTA-Mercosul no ano passado, esse ano União Europeia e Mercosul também. O senhor pontuou mais cedo que há uma questão aí do multilateralismo, de que forma a assinatura desses acordos entre essas potências da América Latina são uma resposta a essa política externa mais agressiva do Trump, embaixador? Pois é, César, nós estamos vivendo um mundo onde as parcerias estratégicas, né, as alianças de longo prazo, como a própria OTAN, né, passam a ser um pouco questionadas, né? Você hoje depender de um país ou acreditar que esse país será um parceiro estratégico teu pelos próximos 10, 20, 30 anos, é uma empreitada de alto risco, né?
Então, o nome do jogo hoje é diversificação. Isso a gente, aliás, já vem falando há muito tempo, desde a pandemia, né? Ficaram claras algumas dependências muito óbvias, quando países, de repente, disseram, não, primeiro eu vou cuidar de mim, depois eu vou resolver a vida dos outros. E o que aconteceu? Esse primeiro vou cuidar de mim mostrou os riscos de cadeias de suprimento, de cadeias de valor, muito concentradas em um mercado destino, ou em supridores, ou em recursos naturais. Então, todo mundo hoje procura diversificar as suas cadeias de produção, suas cadeias de dependência, até para evitar uma dependência demasiada que possa significar uma vulnerabilidade econômica, militar, até em um momento crítico que possa surgir. E esse movimento de assinaturas de acordos regionais e bilaterais faz parte desse contexto, né? A Europa, por exemplo, e os Estados Unidos, que deixaram de ser um parceiro militar inquestionável, quase que para um adversário. Inacreditável isso, com o que está acontecendo agora com relação à Groenlândia e tudo mais, né? Os Estados Unidos, na visão europeia, estão abandonando a OTAN, né? Estão abandonando e estão sendo muito agressivos contra a própria OTAN, reclamando de políticas migratórias e alegando que os traços culturais e ideológicos que uniam a Europa aos Estados Unidos, eles estão se desfazendo. Estão se desfazendo, inclusive, em função da imigração de culturas distintas, por exemplo, muitos muçulmanos, de repente, na Europa, que isso estaria mudando a cultura europeia, que isso estaria distanciando os objetivos culturais e econômicos da Europa dos americanos. Tudo isso é muito difícil e a China tende a ocupar com muita velocidade mercados importantes, nichos importantes do mercado europeu. É o caso de automóveis, por exemplo, né? As tarifas sobre automóveis elétricos europeus foram um espaço na Europa, né? Porque os chineses, de repente, começaram a inundar o mercado europeu com automóveis elétricos. Então, a saída europeia como a de muitos outros, é de diversificar, e a do Mercosul deveria ser a mesma, né? E espero que seja, está dando sinais de que estamos querendo fazer isso, e acho que devemos fazer isso com muita determinação e ímpeto. E pensando de novo na região nossa aqui, embaixador, a gente pode imaginar que o presidente Trump já fez algumas menções a México e a Cuba. Cuba parece ser um próximo destino dessa estratégia dos Estados Unidos. A gente pode pensar Colômbia também. O que a gente pode pensar em termos de novas operações, seja retóricas, seja militares? Como o senhor avalia o risco político mesmo para os países da América Latina diante dessa nova estratégia? Eu acho que é possível que isso aconteça. Só tem duas coisas que eu acho que são importantes a gente ter como parâmetros para balizamento disso tudo, desse raciocínio. O primeiro deles é o interesse econômico. Quase sempre essas atitudes americanas, essas ações americanas, elas não se dão apenas do ponto de vista político, ideológico. É um país, como o caso de Cuba, por exemplo, que é um país que tem uma ideologia, uma cultura, um sistema político, um regime que é completamente alheio à natureza, ao DNA americano. Por outro lado, do ponto de vista estritamente econômico, é uma região que não tem muito a oferecer, né? Talvez estratégico, pela posição estratégica da ilha. Mas, fora isso, não tem muito a agregar e agradecer, e a oferecer. Então, esse eu acho que o que seria o ganho econômico, estratégico, norte-americano em uma ação contra aquele país. Eu acho que isso é um parâmetro importante. Quanto menor for esse interesse, mais distante fica uma ação contra esse país.
A segunda coisa é mais política, eu acho. O segundo parâmetro é mais político. Por exemplo, vamos supor um país como a Colômbia, nós falamos agora mesmo de Colômbia. Uma coisa muito importante para os Estados Unidos é saber se eles conseguem trabalhar com o regime político daquele país, né? Então, sei lá, tem eleições na Colômbia, e aí mudou o regime, ou o próprio regime atual resolve ter uma orientação que se aproxima mais dos Estados Unidos, que oferecem uma perspectiva de parceria e de alinhamento em áreas importantes, como imigração, combate às drogas, exploração de recursos naturais, coisas desse tipo. Então, à medida em que isso aconteça, também se afasta o risco, proporcionalmente se afasta o risco de uma intervenção militar ou com sanções mais agressivas, alguma coisa desse tipo. Então, cada caso é um caso. Acho que vai depender muito das duas coisas, do interesse econômico e da possibilidade de uma coordenação em nível político. Pegando carona nisso que o senhor falou, de que cada caso é um caso, e o caso brasileiro, como é que fica? Como é que fica o Brasil? E a gente está falando de um ano especificamente especial por causa das eleições, né? Então, como que você está enxergando essa questão? Acho que o Brasil, sobretudo sob a perspectiva americana, o maior risco que o Brasil oferece aos Estados Unidos é o de um alinhamento mais próximo da China, de permitir que a China crescentemente ocupe uma posição relevante na área de logística, de infraestrutura, de exploração de recursos naturais, de produção de alimentos e da comercialização. Porque a infraestrutura, os investimentos chineses em infraestrutura, logística, etc., não é Einstein para entender que é uma maneira de viabilizar comércio com a China, custos mais baratos, com corredores de escoamento mais eficientes, menos custosos. Essa é a lógica da China entrar nessa área de infraestrutura e de logística, né? É um Belt and Road, né? Então, é isso exatamente. Tem até eu acho que é um ditado chinês que diz o seguinte: se você quer ser rico, construa uma estrada. Né? Ou seja, a comunicação é que é a base da riqueza e do desenvolvimento. Então, a presença chinesa nessas áreas no Brasil, eu acho que são preocupantes para os Estados Unidos. E associado a isso, tudo mais. Né? A dependência que o Brasil vai criando nas vendas de seus minerais, de seus alimentos, né? De produtos de base que sustentam, em larga medida, a economia chinesa, né? E a sustentabilidade política do regime chinês. Então, eu acho que esse na cabeça dos americanos, quando eles olham para o Brasil, a preocupação maior deles é: será que eu estou perdendo o Brasil para a China? Será que o regime político do Brasil é um regime que vai estar trabalhando no sentido de aproximar cada vez mais o Brasil da China e afastar dos Estados Unidos, hostilizar eventualmente até os Estados Unidos? Eu acho que esse é o contexto do pensamento que vai se formando dentro de Washington. E como que a gente deveria agir diante desse desafio de se equilibrar entre essas duas potências que são os principais parceiros culturais, sociais e econômicos do Brasil, né, de maneira geral? É um desafio da política externa brasileira. O Brasil é um país que tem uma dimensão e uma pegada internacional que não deve nem pode estar limitada a uma região, a um alinhamento, uma coisa assim. Por exemplo, todo o nosso setor agropecuário, que é quase 1/4 do nosso PIB, hoje a dependência do mercado chinês é evidente. E os Estados Unidos jamais vão compensar isso, porque nós não vamos exportar para os Estados Unidos as quantidades que nós vendemos para a China, até pelo próprio protecionismo americano nessa área, né, na área alimentar. Então,
do meu ponto de vista, o que o Brasil tem que tentar fazer é manter as relações abertas, mostrar para os Estados Unidos que nós não somos anti-americanos, muito pelo contrário, né? Nós temos uma cultura, um DNA muito mais próximo dos Estados Unidos do que a da China, né? E isso tem que ficar muito claro, que a China é um parceiro comercial importante, que tem uma presença e uma importância significativa no desenvolvimento econômico e social do país, assim como os Estados Unidos. O ideal seríamos nós evitarmos a situação em que nós vamos ter que escolher ou Estados Unidos ou China. Não acho que nós estejamos nessa situação, não acho que seja algo que nós tenhamos que fazer no futuro imediato, mas não descarto a possibilidade de que esse seja um desdobramento que nós vamos ter que confrontar mais à frente, dependendo de como Estados Unidos e China entendem as suas relações no continente latino-americano, sobretudo. Perfeito. Eu queria fazer a última pergunta, embaixador, que a gente começou falando sobre uma nova ordem global. O senhor falou também de, hoje, o mote global é diversificação, mas eu queria tentar arriscar aqui com o senhor uma previsão, né, o que está muito difícil, mas há alguns movimentos meio permanentes acontecendo, né, como essa divisão, essa dissolução um pouco do multilateralismo. O que o senhor projeta em termos dessa nova ordem global? Fala-se muito de um cada um por si, da volta das zonas de esferas de influência. Eu só acredito que é por aí. E o que isso vai gerar para os países? Como que eles vão ter que se comportar nessa nova ordem? Eu acho que é por aí no curto prazo. Na ausência de um sistema estruturado, supranacional, global, como que nós achávamos que existia, né? Até porque a própria ONU nunca foi assim tão supranacional quanto poderia ser, ou quanto se imaginava que era. As decisões, por exemplo, no Conselho de Segurança raramente aconteciam, porque sempre tinha um dos 5 permanentes que bloqueava, vetava, né, as decisões. Então, era quase tudo decidido em plenário, e o plenário não tem, enfim, uma força de enforcement, de mandatória, né? Então, esse sistema multilateral ele já era fragilizado, ele já era imperfeito, para dizer o mínimo, né? O que nós temos hoje é o desmoronamento dessa ordem que já era fraca, já era imperfeita, e agora, então, o impacto dessa ordem multilateral é quase inexistente nas decisões das grandes potências. Então, esse cenário de cada um por si, ou a lei da selva, é um cenário que tende a existir, né, na prática. Eu penso que nós já estamos nele. Nós podemos agravar esse cenário, nós podemos ter um aprofundamento desse cenário ou não, mas é o cenário prevalecente hoje. Os Estados Unidos, a Rússia, a China e os outros países que têm poder regional, eles vêm tomando decisões cada vez mais ao arrepio das instâncias multilaterais. Agora, eu também penso que essa não é uma situação sustentável. Isso é uma coisa que vai talvez durar durante um tempo, até que uma nova ordem, até que um novo equilíbrio de forças se apresente, para nós termos um outro arcabouço de sistema internacional, tanto nos aspectos econômicos quanto políticos. Agora, como que você vai recriar ou criar um novo sistema, que é a grande pergunta, né? Ninguém tem essa resposta. A história da humanidade mostra que esforços assim de cooperação supranacional quase sempre se seguem a catástrofes ou a eventos muito dramáticos que mostram para os hegemônicos, quaisquer que sejam eles, a necessidade de cooperação porque o status quo era negativo para todos, né?
Então, como é que eles encontravam um arranjo que fosse minimamente funcional para permitir uma cooperação que minimizasse custos para eles todos? Eu espero que não tenhamos que passar por crises muito dramáticas. No passado foram guerras, inclusive, com um custo humano e econômico altíssimo. Vamos esperar que não seja necessário nada disso e que a gente consiga reestruturar ou reequipar as relações internacionais com um arcabouço de cooperação mais sólido e que reflita o novo equilíbrio econômico-militar que nós experimentamos no mundo hoje. Perfeito, embaixador. Eu queria agradecer muito pela presença aqui na Exame. Há algum ponto que não tocamos? Há muitos, 1 milhão de pontos. O ponto não acaba nunca. Exatamente, do tamanho do mundo, né? Do tamanho do mundo, mas eu acho que nós tocamos aqui em pontos muito importantes, pontos nevrálgicos, eu acho, da geopolítica internacional. Fico muito contente de ter tido essa conversa com vocês e estou à disposição para outras quando necessário e oportuno. Perfeito, embaixador. Muito obrigado, César. Muito obrigado também. Obrigado, Luciano. Obrigado, embaixador. E obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Siga a Exame nas redes sociais, leia o nosso site e acompanhe mais sobre economia, política, mundo, negócios com a Exame. Obrigado.